Olhar as crianças cantando, olhar talvez os pais aqui, os seus próprios filhos ali, enche de emoção, de alegria e talvez de uma certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa, que os nossos filhos estão cantando, que nossos filhos estão aqui, que nós estamos encaminhando no caminho do Senhor. Talvez você que não tem o seu filho cantando aqui, dobra teu joelho, ore, traga-o, faça a sua parte para que num outro momento, no Natal do ano que vem, possamos estar com essas crianças aqui, outras ali, e poucos de nós talvez aqui, com menos espaço e mais criança na nossa igreja. Eu me recordo de um texto da palavra de Deus, do livro de Apocalipse, no capítulo 3, e eu era encantado com esse texto, eu queria compartilhar com você rapidinho. No capítulo 3, a partir do versículo número 14, nós temos ali uma palavra excepcional para uma igreja, e essa última igreja das 7 que era mencionada em Apocalipse é a igreja de Laodiceia. E exatamente no capítulo 3, versículo 20, tem um texto que você provavelmente conhece bem, que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Essa é a expressão do texto. Quando eu era criança, da idade de vocês até pré-adolescentes, eu ouvia esse texto e ainda ouço esse texto ser mencionado para evangelizar. Não que esteja errado, mas um dia me frustrou o coração quando eu ouvi alguém e a pessoa disse que esse texto nada tinha a ver com evangelismo. Eu fiquei extremamente mal. Falei, mas como assim, Guto? Há anos eu acreditei que esse texto, quando eu chegasse para alguém e falava, ó, Jesus está batendo a porta do teu coração, já diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20, e eu tentava chegar e dizer para as pessoas. Aí esse irmão chega para mim e diz, esse texto não tem a ver com evangelismo, esse texto tem a ver com coisas muito mais complicadas. E eu fui analisar o texto, era adolescente ainda, papai mesmo sendo pastor, mas a gente não tinha tanta essa intenção, e depois de repente tomar as ferramentas como exegese, como hermenêutica, outras ferramentas que nós aprendemos na faculdade de teologia, você vai começar a compreender que esse texto do capítulo 3 com a igreja de Laodiceia não se tratava de uma proposta evangelística, que o fato e a realidade ali era que a igreja de Laodiceia estava vivendo um momento da sua vida que Jesus estava do lado de fora dela. Todo o contexto, a partir do versículo 14 até descer o versículo 19, Jesus faz algumas críticas, faz algumas considerações importantes, mas aí ele fala de tudo isso e no versículo de número 20 ele diz, eis que estou à porta e bato. Jesus está fora da igreja, Jesus está do lado de fora da igreja tentando bater e dizendo, eu quero entrar nessa igreja que ela é minha. Mas Isaías, o que esse texto tudo tem a ver com o Natal? Eu queria lhe chamar a atenção que ele tem a ver com o Natal, porque me parece que nesse Natal que estamos vivendo, Jesus não faz nenhuma diferença mais. Parece que no Natal, inclusive nas propagandas que a gente vê, ou nas informações, ou como nós nos arrumamos, ou como nos achegamos a essa época, parece que Jesus é só um detalhe. Parece que o aniversariante da qual nós comemoramos não faz parte da festa. E é engraçado, eu queria te fazer lembrar, eu fiz aniversário esses dias, alguns meses, né, mas mais próximo daí, e eu fico imaginando, não sei se você é assim, mas eu sou um pouco assim, no dia do meu aniversário, um dia antes, eu fico imaginando, quem que vai ser a primeira pessoa que vai ligar, não fica? Que presente que vão me dar, né? Ou talvez, será que a minha esposa vai lembrar do meu aniversário, né? Ou será que meus pais vão lembrar do meu aniversário? E eu fico me perguntando antes do aniversário e tentando planejar todo o dia do aniversário, aquele dia 9 de outubro. Aí quando eu acordo, já olho no celular, tem WhatsApp, felicidades, né? Ou tem na mensagem do Face alguma coisa, ou tem alguma mensagenzinha SMS, ou tem alguma ligação, alguém já tentou, será que meu pai ligou? E a gente fica numa expectativa gigantesca com o nosso aniversário. E a minha esposa sempre tem o privilégio, a alegria, no meu caso, dela fazer às vezes algumas surpresas para mim. E é engraçado que uma das surpresas, a última que ela fez em Botucatu, que nós estávamos lá e fomos para Maringá, trabalhar na igreja de Maringá, ela conseguiu fazer uma surpresa e levar os meus pais de Londrina, lá para Botucatu, no dia do meu aniversário. Eles saíram 6 horas da tarde, depois do trabalho, e foram para lá. E aí nós jantamos numa pizzaria. E aí quando eu fiquei ali, aniversário, que eu cheguei na pizzaria, minha esposa, sozinhos,
Na hora que eu cheguei tinha um monte de gente, aquela festa maravilhosa, e todo mundo dizia quando eu cheguei: surpresa! E eu fiquei encantado, falei: poxa, que delícia, meu aniversário, uma surpresa. E aí quando eu estava comendo, de repente chega meu pai, minha mãe e meu irmão, lá de Londrina, mais ou menos 9h30, 10 horas da noite, viajaram das 6 até esse horário para me ver. A pergunta que eu faço nesse dia que eu fiz aniversário é: como é que seria se eles fizessem a pizzada, minha esposa organizasse tudo, mas eu não seria convidado para a festa? Eu ficaria muito chateado, ou melhor, talvez eu ficaria muito irritado, bravo. Talvez se acontecesse com você, se te fizesse uma festa linda e esquecesse de lhe chamar para a festa, você ficaria com qual tipo de sentimento? Agradável? Ou você, igual a mim, ficaria irritado? Eu ficaria. Acontece que o Natal que nós estamos vivendo hoje é mais ou menos assim. Nós colocamos estrelas, nós colocamos iluminação, fazemos árvores de Natal, criamos várias expectativas, chamamos amigos, chamamos familiares, e parece que Jesus, como na igreja de Laodiceia, está do lado de fora tentando dizer para nós, fazendo um paralelo desse texto contemporâneo, dizendo assim: queridos, o aniversário não é meu? Eu não deveria estar nessa festa? O presente não era para mim? O que está acontecendo não era o surpreendido, o Jesus de Nazaré? E aí eu me remeto a outro texto da palavra também, do Evangelho, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 41, não precisa abrir, fique tranquilo. E esse texto é uma das 3 formas que nós vemos que Jesus chorou. Jesus chorou primeiro por Lázaro, num outro momento Jesus chorou pela sua angústia, e um terceiro momento que Jesus chorou foi quando ele olhou para Jerusalém e chorou sobre ela. E esse texto que Jesus chorou sobre Jerusalém é capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E eu queria te chamar a atenção rapidamente também para esse texto, para você entender, porque eu imagino que Jesus esteja do lado de fora das nossas festas natalinas contemporâneas, e não só batendo na porta, mas talvez chorando, dizendo: o que está acontecendo? Porque o choro é um sentimento de ápice de alguém que está extremamente triste, não é verdade? O choro é o sentimento de uma angústia ou de algo que está tomando o nosso coração, e às vezes nós não podemos dizer ou falar, e aí nós choramos. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele olhou para aquela cidade de Jerusalém e começou a chorar. E o próprio texto continua respondendo ao choro de Jesus, dizendo a própria palavra de Jesus: olha, se vocês tivessem entendido a paz que eu poderia dar para vocês. Então Jesus, além de chorar, ele explica por que está chorando. E talvez se Jesus estivesse lá fora, ou fora do Natal, da festa que nós provocamos todas para Jesus, ele poderia dizer para nós: eu estou chorando porque vocês não entendem o que é Natal. Eu estou chorando aqui fora da festa que é para mim, porque vocês não entendem o que é Natal. O fato é que o Natal nessa época, o Natal contemporâneo, é o Natal sem Jesus. Pode faltar, pode não faltar, melhor, Papai Noel, não pode faltar. Não pode faltar árvore de Natal, não pode faltar. Não pode faltar presentes uns para os outros, também não pode faltar. Não pode faltar uma mesa cheia de alimentos, farta, também não pode faltar. Mas e Jesus? É aniversário de Jesus. E aí eu queria lhe desafiar rapidamente a como a gente, à vista desses 2 textos, observar e tentar entender como é que então, Isaías, eu posso fazer com que Jesus não seja só um detalhe no meu Natal. Como que eu posso fazer com que Jesus, sendo o aniversariante do dia, sendo a maior essência dessa celebração, não seja ausente na minha vida, na minha família e no meu Natal? Eu queria lhe dar o desafio. Primeiro que eu queria que você guardasse, olhando para a igreja de Laodiceia, era uma igreja robusta, era uma igreja maravilhosa, porém ela ficava entre 2 cidades, a cidade de Laodiceia. Ela ficava entre a cidade de Hipólis em cima e Colossos embaixo.
A cidade de cima tinha água quente, a cidade de baixo tinha água fria. E Laodiceia ficava no meio dessa cidade. E ela recebia água quente de um lado e água fria do outro. Sabido disso, Jesus chama a igreja de Laodiceia, por ele estar para o lado de fora, de uma igreja morna. E morna nada mais é do que uma mistura entre a água quente e a água fria. E o que estamos fazendo com o nosso Natal, Jesus fica de fora porque nós misturamos o nosso Natal. Como assim? Deixa eu tentar lhe fazer entender. Misturamos o nosso Natal em alguns aspectos. Colocamos tanta coisa que não é de Natal dentro do Natal e tiramos aquilo que de fato é de Natal dentro do Natal. Nós misturamos tudo, colocamos coisas que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com cristianismo, são abominações, inclusive nós trazemos tudo para perto de Natal, misturamos tudo e falamos que tudo é Natal. Essa é uma complicação muito ímpar que nós precisamos tomar nota, porque aquela igreja ela foi chamada a atenção, porque Jesus estava a ponto de vomitá-la, porque ela era uma água morna, ela misturada. E aí eu queria lhes desafiar. Quando nós olhamos para o texto de Josué, nós olhamos Josué chamando a atenção do povo, quando tinha vários deuses, era tudo misturado, adorava quem quer, do jeito que quisesse. E Josué disse uma frase que você conhece esse versículo: escolhei vocês a quem querem servir, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus também, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 24, ele também nos chama a atenção a respeito disso, dizendo: você não pode ter dois senhores, ou você vai amar a um e odiar o outro, ou você vai fazer o bem para um e abandonar o outro. Não tem como ter dois senhores. Isso Jesus está querendo ensinar para nós, que só tem lugar para um, esse lugar é para Ele. A gente não pode ficar misturando as coisas. Eu não estou dizendo que o misturar é você não ser sal da terra e luz do mundo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para o teu coração é que essa mistura, a gente vai perdendo a essência e colocando outras coisas. Nós vamos tirando a coisa principal e colocando outras coisas no lugar do principal. A segunda característica que eu queria que você guardasse, para que você entenda que Jesus não entra no nosso Natal porque nós estamos misturados. A segunda é porque nós somos autossuficientes. O mesmo texto de Apocalipse capítulo 3 traz uma ideia muito interessante. Aquela cidade era uma cidade onde tinha um dos melhores bancos da região. Ela tinha autonomia financeira, ela tinha uma das melhores faculdades da época de medicina, e ela também tinha uma proposta têxtil sensacional. Tudo que girava em tecido, em cortinas, tudo que você imaginar de tecido rolava ali naquela cidade. E na época de mais ou menos 70 depois de Cristo, houve um terremoto em muitas regiões, e inclusive em Laodiceia houve um terremoto, e todos estavam atrás do Banco Central em Roma, pedindo, Jerusalém melhor, pedindo dinheiro para ajudar. Laodiceia não precisou, porque ela era autossuficiente. Laodiceia não precisou de dinheiro nenhum, porque eles falavam: nós podemos nos reerguer, nós somos ótimos, nós somos bons, nós somos demais. E aí Jesus vem dizendo para eles: querido, o que é isso? Vocês acham que são autossuficientes? Vocês acham que são felizes? Vocês não percebem que vocês são pobre, cego e nu? Jesus mostra a realidade do que são. E no dia de hoje Jesus talvez não adentra no nosso Natal, porque nós somos autossuficientes, porque a gente acha que nós conquistamos tudo esse ano que passamos, porque a gente acha que nós conquistamos tudo aquele alimento que colocamos na mesa, e nem sequer chegamos para a mesa e dizemos: tudo que está aqui vem do Senhor, Ele é o provedor de todas as coisas. Bem sábio diz Deuteronômio, quando ele menciona: não olhe para ti mesmo e não olhe para o teu íntimo e diga no teu coração: pelas minhas forças ou pelo meu braço eu consegui tudo isso. Não faça isso. Pelo contrário, o desafio que eu quero lhe fazer é que Jesus fez no Evangelho de João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Onde Jesus entra, Natal que Jesus se faz presente é o Natal onde Ele está presente, e sem Ele nada do que se faz poderia se fazer. Natal onde Jesus se faz presente é o Natal como no casamento de Caná das bodas, onde partindo, acontecendo, não tendo mais o vinho ou a alegria daquele lugar, Jesus estando ali, Ele é capaz de suprir todas as necessidades. E por último, além de Jesus não entrar às vezes no nosso Natal,
talvez por causa da nossa mistura, ou talvez por causa também dessa autossuficiência, me reporto ao texto de Jesus chorando, livro de Lucas capítulo 19. Eu creio que Jesus também às vezes não entra no nosso Natal por causa da nossa insensibilidade. Insensibilidade. E eu digo isso e já vou para o desafio, porque infelizmente eu gosto dessa data, mas ao mesmo tempo eu não gosto de Natal. Eu gosto desse momento de festa, mas eu não gosto desse momento de festa. Eu gosto porque ele tem uma magia, se é que a gente pode dizer assim, que chama todo mundo à responsabilidade, que deixa a gente feliz, que faz com que a gente fale para as pessoas coisas que a gente nunca falaria, faz com que a gente se manifeste de formas sensacionais. Mas eu não gosto, porque infelizmente essa magia, ou esse ato altruísta, ou essa possibilidade de tratar e cuidar de alguém, só aparece em dezembro. E a pergunta que eu lhe faço: as pessoas só precisam de um cumprimento, de um cuidado, de um carinho, de um abraço só em dezembro? O que a gente faz em janeiro até novembro? Por que só dezembro? E aí então eu começo a pensar na insensibilidade que Jesus, olhando para aquela cidade, chora. Ele olha, observa tudo aquilo e chora porque eles estavam insensíveis às necessidades que Jesus estava dando. Eles estavam insensíveis porque eles não percebiam que ali estava o Messias e logo seriam destruídos. E talvez Jesus, olhando para nós lá fora, tentando entrar no Natal, na sua própria festa, Ele talvez olhe para nós e diz: vocês são insensíveis. Talvez perguntemos, igual Mateus capítulo 25, onde estivemos, ou onde somos insensíveis, Senhor? Sinto em lhe dizer, mas talvez Jesus vai lhe responder com Mateus também, quando ele diz: este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí a gente entende por que o Brasil está como está. Eu não sei se felizmente ou infelizmente você faz essa referência. Nós estamos com o Brasil com cada vez maior o número de evangélicos, cada vez maior, crescendo. Só que o mundo, o Brasil, está cada vez pior. A pergunta que eu lhe faço é: o que nós estamos fazendo de diferença nesse mundo, já que somos crescentes e o mundo cada vez maior cresce a mortalidade, cresce o risco de morte, cresce os assassinatos, cresce as pessoas prejudicadas, cresce a agressão, cresce tudo, mas nós somos maioria. Talvez daqui a um tempo, o que vai ser do Brasil? O que está acontecendo é que nós aceitamos a Jesus, mas não somos sensíveis às necessidades das pessoas. Porque se fôssemos sensíveis, Natal seria o dia todo, todo dia. Se fôssemos sensíveis, você não pararia para dar um presente só no Natal, você daria todo o tempo que você tiver vontade. Se fôssemos sensíveis, nós olharíamos para a nossa família e quando tivermos um desconforto, uma falta de relacionamento ou um desentendimento, logo andaríamos de fazer alguma coisa para ajustar, não esperaríamos o Natal, já que vamos ter que nos enfrentar vista a vista mais uma vez. Isso tudo acontece por causa da nossa insensibilidade. E isso faz Jesus chorar. Por isso, para que eu e você tenhamos Jesus no nosso Natal, a gente precisa, primeiro, deixar Deus ser o Senhor da nossa vida. Jesus tem que ser o Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele entra para a festa, porque Ele é a pessoa principal da festa. Ele é a celebridade da festa. Segundo, se você quer que Jesus entre no seu Natal, eu queria lhe desafiar: não seja autossuficiente. Faça dessa ceia que você vai prestar dia 25, uma celebração a Deus, dizendo: Senhor, conquistamos esse ano porque o Senhor esteve conosco. Temos o que temos porque o Senhor está conosco. E continue conosco, Senhor, para que possamos ser mais uma vez acolhidos, protegidos e guardados pelo Senhor no ano que vamos ter de 2016. E em terceiro, Jesus vai entrar no seu Natal quando você olhar para o teu lado e ver que pessoas estão morrendo sem Jesus. Olhar para o lado direito e ver que tem o Cruz Azul ali passando por dificuldades, e tantos outros Cruz Azul aqui pela rua. Olhar para fora da sua casa e perceber que no teu bairro tem pessoas que precisam de Jesus.
olhar para dentro da sua família e ver pessoas que precisam ouvir do Evangelho de Jesus. O que eu lhe chamo a atenção é a sensibilidade para com relação aos outros. Por isso, Jesus tem lugar nesse Natal? Jesus tem lugar no Natal na sua vida, na sua família, na sua festa, na sua casa? Se Jesus está lá fora, Ele te convida e te chama e chora por você dizendo: eu preciso estar onde você está. É só ali que eu vou fazer diferença. Agora, se nós não quisermos ter um Natal como Jesus, com um aniversariante, Ele vai continuar batendo lá fora, talvez até chorando lá fora, querendo dizer para você: eu preciso te ajudar. Você que é o nosso visitante, você que talvez nunca ouviu a mensagem de Natal de Jesus dessa forma, eu queria desafiar o teu coração para você pensar. Jesus quer dar uma nova possibilidade de vida para você. Natal com Jesus faz toda a diferença. Natal com Jesus muda a nossa história, como Jesus, quando veio, mudou a nossa história. E Ele mudou a sua história, independente se você acredita nele ou não. Tanto que você hoje está em 2016, depois de Cristo. Para você ver que um homem mudou a história e hoje está deixado de fora da sua própria festa. A oração que eu faço é que eu e você permitamos que Jesus adentre na nossa festa, no nosso Natal, pois Ele é o felizardo, Ele é o da vez, Ele é o celebrante, Ele é a quem eu e você devemos toda a honra, toda a glória. E a última pergunta que eu lhe faço: sabendo que Jesus é o aniversariante desse Natal, que tipo de presente você vai dar para Ele? Qual presente Jesus gostaria de mim, Isaías? Se você puder apenas dar um, seria sensacional. A sua vida, o seu coração, a sua família, quem você é, nas mãos de Jesus. E você vai ver que o Natal será diferente, o Ano Novo será diferente. 2016, daqui para frente, uma nova história vai ser escrita na sua vida. Porque agora você sabe o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus de Nazaré.